Olá gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e eu vou iniciar esse vídeo com uma pequena história. Era uma vez eu assistindo o canal do Japeta. Se eu não me engano, era um dos vídeos em que ele pega personagens a partir de orações nas contas dos inscritos. E teve um dos inscritos que deixou uma mensagem para ele dar uma olhada. Mais ou menos assim: Japeta, olha o meu mapa. E aí quando o Japeta abriu, o mapa dele estava mais ou menos assim. Tinham as estátuas dos 7 liberados, mas os outros teleportes estavam desabilitados. Ou seja, esse jogador se movimentava pelo mapa somente podendo se teletransportar para as estátuas dos 7 e depois tinha que ir andando até o local que ele queria se dirigir. Na hora eu pensei, isso não é tão difícil não. Difícil seria se ele não liberasse nenhuma estátua dos 7 e realmente fosse andando pelo mapa assim escuro, né? Aí se passaram alguns meses, eu fiz a minha outra saga de Genshin Impact, em que eu não gasto nenhuma gema para pegar personagem novo. Comecei a perceber que aquela saga iria demorar muito para gerar conteúdo novo. E aí eu pensei, né, qual outro tipo de saga com um desafio difícil eu poderia fazer para mim mesmo para gerar conteúdo mais rápido de Genshin Impact. E aí surgiu essa ideia. Qual é a ideia, Coelho? É zerar Genshin Impact sem usar nenhum teleporte. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que tem algumas exceções, que não são exceções da minha parte, são exceções que o próprio jogo disponibiliza. Então vamos às regras, pelo menos as regras que eu percebi no começo do desafio, e depois vocês vão ver que vai ter uma delas que vai ser alterada levemente. Mas a regra principal, que é não usar teleporte, na verdade é somente usar os teleportes que a história principal desbloqueia. Ou seja, se a gente ver aqui nas abas das histórias, eu só posso liberar estátua dos 7 ou teleporte se a missão aparecer aqui nessa aba de missões do Arconte. Se a missão aparecer em qualquer outra dessas abas aqui à direita, eu não posso liberar o teleporte. A segunda regra é completar 100% de cada região. E a terceira regra, que é zerar o Genshin Impact, é zerar a história principal. E aí a gente vai ver se isso é possível. Eu não posso testar agora, até porque a história principal de Genshin Impact não finalizou. Ainda não temos todas as regiões do jogo, então isso é algo que a gente vai descobrir on the fly, ou seja, à medida que a gente for progredindo. E aí lá no começo eu pensei, como é que eu vou comprovar para o público que eu estou fazendo 100% das regiões? E aí cada região tem uma NPC igual a essa daqui, tem as missões de reputação, e ela informa nesse quadradinho aqui de exploração mundial como que está a porcentagem de desbloqueio daquela região em específico. E aí eu pensei, bom, basta eu desbloquear essa NPC de cada cidade e aí eu volto para mostrar como que está o meu andamento. Então, como vocês podem ver aqui em Liyue, eu já desbloqueei a história principal da região no momento que eu gravo este vídeo, só que ainda não fiz nada dos mapas. E vai ser essa a questão que a gente vai enfrentar, uma dificuldadezinha bem de leve lá na frente. E aí, para quem já viu meu outro vídeo da minha outra saga de não gastar gemas, percebeu que eu não sou um bom planejador. Eu não sou desses caras que conhecem o jogo a fundo, tudo que acontece nele, em cada etapa, cada região. Então, para mim, nesse começo, seria uma jornada fácil, seria uma saga fácil, eu só teria que andar de um lado para o outro. É aí que eu me enganei. Foram surgindo detalhes e cada detalhe ia dificultando de pouquinho em pouquinho a minha jornada. E com esses detalhes eu posso dizer para vocês, eu não sei se para vocês vai ser uma jornada interessante de acompanhar, mas para mim foi mais difícil, está sendo mais difícil do que a outra saga de não gastar gemas. E ao longo desse vídeo eu vou explicando o porquê. Então, com esse pensamento em mente de gerar conteúdo mais rápido para vocês, essa agora se tornou a minha conta principal. Mas para quem não é inscrito no canal, para quem está vendo algum vídeo meu pela primeira vez, deixa eu dar só um aviso rápido de que esse não é um canal de Genshin Impact. Eu convido você a se inscrever, só que eu gero conteúdo de Genshin Impact esporadicamente. Eu não quero que você se frustre
vendo que eu lanço muito mais conteúdo de outros jogos, tudo bem? Então vamos lá. O que eu sabia que eu iria encontrar? Eu sabia que eu ia andar muito, só que com a nova atualização aqui das expedições, aonde coletar baú também conta como, também preenche com recompensas da fase de pontos de encontro, eu não precisaria fazer as expedições diárias e também explorar o mapa. Agora bastava eu explorar o mapa direto, sem perder muito tempo. Ou era o que eu pensava. Calma, já vamos ver isso daí. Uma outra coisa que eu sabia que esse teleportezinho de Fontaine, ele era liberado pelo jogo depois que a gente finalizasse toda a história de Mondstadt. Então eu sabia que eu poderia vir para cá a qualquer momento sem passar por muito estresse. Então eu já ia ganhar um teleporte grátis. Já no mapa de Inazuma, eu não sei se tem algum NPC que faz viagem de Liyue para Inazuma. Ou seja, se não tiver, e eu estou exatamente nessa parte do jogo, de fazer as missões para ir em direção a Inazuma, no momento que eu chegar em Inazuma eu não poderei voltar para os outros mapas até completar. Vai que eu retorne para as outras regiões e fique preso sem conseguir voltar, né, para as ilhas de Inazuma. Outra coisa é que eu teria que sair andando e catando tudo que eu visse pela frente, incluindo madeira das árvores, para que quando chegasse no futuro e eu precisasse upar algum personagem ou alguma arma, eu já tivesse os materiais e não precisasse voltar até a região para farmar item, porque eu não ia conseguir achar no mapa, como vocês podem ver, eu não ia conseguir achar a parte específica em que eu deveria farmar determinado item. Então eu teria que fazer isso também on the fly. E o último detalhe que eu sabia no momento é que eu não poderia, a princípio, trocar de elemento do meu viajante. O meu viajante teria que ficar com o elemento Anemo. Esse aqui não é meu viajante, mas é do elemento Anemo. Então eu vou usar aqui como exemplo. Mas por quê? Porque eu não lembrava se a história principal deixava eu liberar alguma estátua dos 7 em Liyue e em Inazuma. Essas duas regiões eu já tinha feito em outras contas. Eu não tinha ainda zerado Inazuma. Eu sempre parava na metade da história de Inazuma. E eu nunca tinha feito a história de Sumero e de Fontaine. Então eu também não sei se essas regiões liberam estátuas dos 7. Inclusive, falando de Fontaine, eu tenho pra mim, ainda não sei, né? Ainda não cheguei na história de Fontaine, mas eu tenho pra mim que a gente consiga sim liberar alguma estátua dos 7 lá, para que a gente adquira a habilidade de nadar embaixo d'água. Porque se a gente não conseguir essa habilidade, a nossa resposta, a nossa jornada, se dá pra zerar Genshin Impact sem teleporte, a gente vai descobrir em Fontaine, já que a gente vai ficar impossibilitado de submergir nos rios que tem lá. E o que eu não sabia de principal, que eu fui descobrir depois, eu não sabia que os domínios de materiais, de artefato, etc., eles ficavam no mapa depois que a gente entrasse nele pela primeira vez. E aí, se ele fica no mapa, ele vira um ponto de teleporte. Aí o que eu fiz? Eu fui esperto, né? Fui muito esperto. Eu vim em Sumero numa outra conta minha, que eu não tinha liberado essa região aqui, e tem um domínio por aqui. Aí na minha outra conta eu entrei nesse domínio, saí dele e vi que ele não ficou marcado no mapa como um ponto de teleporte. O que eu pensei? Excelente, né? Vou conseguir entrar em todos os domínios para upar meus personagens. Só que aí vocês vão ver um pouco mais na frente que deu ruim. Então, na minha jornada de sem teleporte, a gente já tem um ponto aí que não deu muito certo. Tá, Coelho, começa logo a falar. Beleza, bora começar a mostrar, né, a minha jornada. Antes disso, deixa eu só dar um detalhe para vocês. Se vocês verem nos vídeos que eu tô pulando, quer dizer que algo deu certo para mim, eu tô feliz. Se você vê eu fazendo movimentos assim, quer dizer que eu fiquei puto com alguma situação. Então bora lá. Como eu comecei sabendo que eu teria que andar bastante, eu soube de imediato que para aguentar esse anda pra lá, anda pra cá, eu teria que ter o famigerado físico de atleta. E lá vamos nós. Prossegui no começo do jogo com o meu físico de atleta e liberei o primeiro teleporte na praia, que a própria história principal manda, lá no comecinho.
E também logo depois liberei a primeira estátua que o jogo manda. E como vocês podem ver, é essa a estátua, única estátua que tem liberada no jogo até o momento. Peguei as primeiras gemas que o jogo dá, até aí tudo bem. E a minha grata surpresa, que eu não sabia, é que os 3 primeiros domínios do jogo servem como ponto de teleporte. Então nós temos esse que vocês estão vendo na tela, domínio Jardim de Verão, o Templo do Lobo e o Templo do Falcão. Depois que eu peguei os 4 personagens iniciais, eu montei uma build focada somente no Kaia e no Viajante. Basicamente eu ativo o fogo das fogueiras dos inimigos com o Anemo do Viajante e causo reação elemental com a habilidade elemental do Kaia. E aí fui coletando as coisas pelo mapa, coletei anemóculos suficiente para upar a estátua e aumentar a minha estamina, já que eu ia precisar bastante, né, da minha estamina durante as escaladas e corridas. E aí eu descubro que eu não consigo upar as estátuas, porque apesar de eu ter uma estátua dos 7 liberada, a missão que permite que eu inicie o processo de usar anemóculos para upar a minha estamina é a missão As Bênçãos dos 7, que é uma missão do mundo nessa aba aqui, como vocês podem ver. E ela manda eu ir para uma outra estátua. Ela manda eu fazer nessa estátua aqui, que é a estátua embaixo da árvore, daquela grande árvore em frente a Mondstadt. E então eu teria que liberar essa estátua, interagir com ela, liberar esse ponto de teleporte. Mas como é fora de uma missão principal, não foi possível. Então essa foi a primeira facada no meu coração. Eu simplesmente não consegui melhorar a minha estamina. Eu tô andando aqui pelo jogo com a estamina inicial. Qualquer coisinha a gente cansa. Começam a perceber agora o porquê que essa jornada para mim é mais difícil do que a jornada sem dar tiros? Imagina quando chegar em Liyue. Meu Deus do céu. Aí tudo bem. Problema do futuro, a gente se preocupa somente no futuro, né? Peguei as geminhas que eu coletei até o momento. E lembra que essa saga é uma saga sem teleporte. Não é uma saga sem gemas, sem uso de gemas. Então o que é que eu fiz? Estou liberado para pegar personagem novo. Atirei, peguei personagem novo, como vocês podem ver, e prossegui a minha missão. Para eu ter um controle do quanto eu fui desbloqueando nos mapas de Genshin Impact ao longo da minha jornada, eu utilizei um mapa externo de baús de Genshin Impact. E o que eu fazia nessa região? À medida que eu coletava um baú, eu marcava, fazia uma marcação desse tipo, e depois eu vinha aqui no mapa externo e fazia essas marcações no mapa externo e deletava aqui no mapa do jogo. Até o momento que eu cheguei nessa parte que eu não tinha liberado, eu comecei a perceber que esse meu esquema de marcar os baús que eu tinha conseguido não ia funcionar, porque depois eu não ia saber qual baú, qual marcação dessa se referia a qual baú no mapa externo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a jogar com o computador do lado. Eu jogo pelo PlayStation 4 e PlayStation 5. Então não é simplesmente jogar pelo computador, dar um Alt Tab, mudar a tela para o mapa externo e marcar rapidamente. Eu tive que montar todo. Quando eu jogo nessa conta, eu já tenho que me preparar todinho para deixar o notebook ligado do lado enquanto eu vou jogando e fazendo as marcações dos baús. Mas como vocês podem ver, eu ainda deixei algumas marcações aqui só para mostrar para vocês. E não são marcações de baús. São marcações, por exemplo, de onde estão os santuários, de onde estão os anemóculos, geóculos, que eu vou começar a marcar a partir daqui em diante, quando eu for fazer conteúdo de Liyue. E também pontos de teleporte, eu deixei com essa marcação aqui. Eu fiz basicamente a região de Mondstadt inteira, sem deixar a marcação de teleporte. E aí só depois eu percebi que ela ajuda. E ajuda como? Quando eu abro esse mapa aqui, repara que eu não tenho nenhuma referência para eu achar o baú específico que eu estou coletando naquele exato momento, para eu achar ele no mapa externo do Genshin Impact. No começo eu até fazia, por exemplo, tem essa curvaturazinha aqui,
e eu estou à direita da curvatura, mais ou menos por aqui. Então eu procurava o baú no mapa externo. Como no mapa externo tem, quando a gente clica, né, nos baús, tem uma imagem dos arredores desse baú, aí eu conseguia mais ou menos me achar. Mas quando eu fui entrando mais aqui no meio do mapa, e que eu estava bem distante, né, das bordas, aí eu precisei utilizar essas marcações dos anemóculos para usar como referência. Então, por exemplo, aqui, aí eu via no mapa externo, né? Olha, eu tenho um anemóculo aqui, tenho um outro aqui em cima e eu tenho um baú mais ou menos por aqui. Aí eu procurava no mapa externo do Genshin Impact esses dois anemóculos mais ou menos nessa posição, próximos também da Arena do Lobo. Então eu procurava a Arena do Lobo no mapa externo, vinha subindo à direita e para cima, achava esse anemóculo, achava esse outro, no meio desses dois eu ia clicando nos baús para ver a imagem dele. Foi assim que eu fiz para me localizar. Tá? Então, repara, foi uma saga cansativa. O meu modus operandi e foi tenso. Não era só jogar e me divertir ou me estressar com a dificuldade dos inimigos. Eu tinha toda uma aparelhagem para fazer. E aí, continuando, eu peguei a Kirara, como vocês podem ver aqui. E essa personagem foi uma bênção e uma maldição. Qual é a bênção dela? A bênção é que ela, quando fica nesse modo, ela anda numa velocidade maior do normal e não gasta estamina. Então eu não preciso mais ficar correndo com o Kaeya, por exemplo. Só que também esse gatinho dela escala numa velocidade muito grande e gasta uma estamina de forma que não é o mesmo gasto de estamina se eu estiver dando uns pulos assim durante a escalada. Então ela me ajuda bastante, principalmente na escalada. Eu procuro um ponto onde eu consiga escalar direto com ela antes que a estamina acabe. Esse caso aqui não foi, mas vocês entenderam, né? E aí eu uso ela para ir subindo nos locais. E por que ela foi uma maldição? Vocês vão ver depois. E aí, continuando, liberei as missões diárias. Fiquei todo feliz porque eu ia conseguir fazer o esquema de coletar baú e já servir como missão diária. Até que eu descobri que não. Só dá para liberar as recompensas da fase de pontos de encontro aqui embaixo no nível 35 de aventura. Então, se eu quisesse ganhar gemas diárias, eu tinha que, sim, continuar fazendo as missões diárias. Então foi o jeito de eu ter que ficar andando de um lado para o outro todo dia. Pelo menos a região de Mondstadt é uma região pequena. Ela vem mais ou menos até aqui. Ela vem até aqui. Essa região aqui já não... Ela faz um arco aqui e sobe até aqui. Então parte da região, um terço dela mais ou menos eu já tinha teleporte. Não só esse teleporte, como também os teleportes dos primeiros domínios que a própria história liberou. E a partir daí eu ia andando, né, para esses outros pontos, caso necessário. Então não foi tão dificultoso fazer missão diária em Mondstadt. Tô até deixando aí no fundo um vídeo de como que eu volto delas. E é tranquilo também porque tem um ponto de teleporte de um domínio da história principal ali próximo já da entrada da cidade. Outro ponto que eu descobri é que eu só posso mandar os meus personagens para fazer expedições de coleta de itens ao longo de 24 horas, 20 horas, né? Para as regiões que eu desbloqueei teleporte. Ou seja, como vocês podem ver no vídeo, eu só consigo fazer expedição, mandar para expedição para uma região. Então a minha coleta de minérios ficou extremamente prejudicada. Eu realmente vou ter que coletar minério manualmente. Então por isso que eu marquei algumas areazinhas com minério, principalmente ferro branco. E aí iniciou um banner que tinha a Kuki Shinobu como personagem possível de ser pego 4 estrelas. E aí qual foi a minha ideia? Pegar essa personagem para fazer
isso daqui que eu vou tentar mostrar para vocês. A minha ideia era montar personagens que ocasionassem a reação super florescimento. E o que eu ia fazer? Ativo a água com a Bárbara, ativo o raio com a Coco e depois viro o carrinho com a Kirara e saio ocasionando dano e reações de super florescimento automaticamente encostando nos inimigos. Então, por um tempo, a minha meta foi conseguir gema para pegar a Coco Shinobu. E para isso, eu fui para Fontaine num período que rolou evento lá e eu tentei fazer esses eventos. Só que, de primeira, o evento Só que, chegando em Fontaine, a gente tem uma pequena cinemática mostrando a cidade e tal. E eu pensei que nessa cinemática fosse aparecer já uma missão, um início de missão principal, pelo menos para a gente liberar o poder de nadar embaixo d'água. Só que não apareceu. Então, de forma de missão secundária, eu não consigo navegar em Fontaine. Temos que esperar até eu liberar as missões principais de lá. E dessa forma eu não conseguia fazer os eventos que são submergidos. Eu só consigo fazer os eventos que são na parte terrestre da região. E aí acabou que eu tentei, dei vários tiros. Não sei se eu tenho as gravações aí dos tiros. Se eu tiver, eu tô mostrando. E foi aí que, ao invés de pegar a Coco Shinobu, eu peguei a Kirara. Simplesmente outras 4 vezes. Eu querer pegar a Coco e peguei a Kirara. Meu Deus do céu, foi essa maldição. Se eu soubesse que eu ia pegar tanto a Kirara assim depois, eu nem tinha comemorado quando eu peguei ela lá no começo do jogo. Ao longo dessa minha jornada, eu ativei sem querer um teleporte. E aí, sabe quando você chega perto de um item, só que perto desse item também tem um NPC que dá para conversar com ele? E apesar de você estar mais próximo dos itens que você quer coletar, o jogo ele dá prioridade para o botão para você conversar com esse NPC que está mais próximo. E aí, ao invés de você coletar o item, você acaba falando com o NPC sem querer. Pois é, foi isso que aconteceu. Tinham uns itens próximos desse teleporte que eu estou mostrando na tela. Ou era um baú, se eu não estou enganado. E aí eu fui coletar esse item barra baú. Só que o jogo deu prioridade para eu interagir com o teleporte. Então, infelizmente, liberei um teleporte sem querer. Mas não foi culpa minha, né? Foi culpa do jogo. E aí, logo em seguida, eu liberei esse domínio, Jardim de Cecília. Eu liberei os materiais de ascensão de armas ao longo da história. Vim para esse domínio para eu começar a coletar os materiais e melhorar as minhas armas, ficar mais fortinho. Até que eu descubro que esses domínios especificamente, eles ficam sim marcados nos mapas. Então esses domínios que aparecem aqui destacados, era para eu ter percebido, né? Se o domínio que eu não fui, ele já aparece no mapa, depois que eu tivesse entrado nele a primeira vez, é óbvio que ele também continuaria aparecendo no mapa, né? Foi aí que eu percebi que eu cometi um erro naquele domínio lá de Sumero. O domínio que eu fiz o teste em Sumero não era um domínio de material de ascensão, de artefato, nem nada. Era um domínio simples, como esse daqui. Como esse domínio do Templo do Lobo, por exemplo. E aí acabou que, sim, eu tenho um teleporte aqui liberado. E eu tenho que ser sincero com vocês. Esse teleporte aqui, eu usei ele bastante, tá? Eu usei ele bastante, sim, pra fazer missões diárias. Fazer missões diárias nessa região aqui da toca lá do dragão. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi um detalhe infeliz. Como esses domínios, eles liberam pontos de teleporte, eu simplesmente teria que fazer toda a minha jornada sem coletar mais nenhum outro. Então eu não poderia coletar artefato, não poderia coletar pontos de ascensão de armas e nem pontos de elevação de talento. Os meus personagens teriam que upar somente com materiais que eu consigo normalmente ao longo do jogo,
sem entrar nos domínios. Então, para upar o meu personagem de nível, beleza, vocês podem perceber aqui que eu não preciso de nenhum material de domínio. Agora, para elevar a minha arma, aí eu já preciso de materiais de domínio, assim como os meus talentos. Então esse daqui foi o principal soco no meu estômago. Eu ia ter que zerar Genshin Impact com meus personagens fracos. Nas cidades, pelo menos, né, tem NPCs, como por exemplo essa daqui, Vento da Glória, que elas vendem materiais de melhoria de arma. Só que é limitado. Então eu teria que fazer um cálculo, um estudo de quais armas eu ia querer realmente acender, melhorar elas para gastar esses recursos totalmente limitados, que não se encontra em lugar nenhum. Já os pontos de elevação de talentos, a gente vai ver um pouco mais na frente o que aconteceu. Então, infelizmente não tem como eu comprovar, mas eu juro para vocês que eu nunca entrei para coletar material aqui. Só que mesmo assim, e aí vocês podem ver aqui pelo meu mapa, eu não liberei os outros domínios. Ainda assim vocês podem ver que o jogo ele disponibiliza esses materiais de outras formas. Então vocês podem ver aqui, ó, eu tenho materiais de talento de diversas regiões, tenho até coroa, guias, aqui material de talento também. E isso aqui tudo o jogo dá, se eu não me engano, em eventos, tá? Eu percebi em eventos. Eu não sei se o jogo dá de outras formas também, ok? Então, graças a isso, eu até tenho aqui alguns elementos, alguns materiais de ascensão de arma que dá para eu utilizar. Ufa, né? Mas mesmo assim, se você estiver duvidando que eu tenha feito esse domínio, é só olhar para os demais, tá? Continuando, peguei a Charlotte. Nem lembrava dela. Nem lembro agora quem é também. Tô até olhando aqui no meu panteão de personagem. Ah, essa menina aqui, ok. Peguei a Colei na base das orações. No sistema Gacha. E foi aí que eu me toquei. Que eu não ia conseguir pegar a Xiangling lá no abismo. Simplesmente porque o abismo ele é um domínio. Ele é encarado como um domínio. Se eu entrar aqui, eu vou liberar ele como teleporte. Então também não posso entrar no abismo para pegar a Colei e nem as recompensas em gemas. Aí eu cheguei no level 18 de nível de aventura. Peguei somente a Bárbara. Depois que eu terminei as quests de Mondstadt. E aí repara que eu não consigo nem mesmo upar as missões do nível do livro que o jogo tem. Porque já no capítulo 1 já pedem 2 missões de interação com estátuas dos 7. Então nem isso eu consigo fazer. Avancei um pouco mais no jogo, peguei a Lynette. Cheguei no rank 25 de aventura. Eu consegui liberar a NPC de Mondstadt, que faz as missões de reputação. E foi aí que eu vi que eu só constava com 68% ainda de Mondstadt. E eu achava que eu tinha feito bastante coisa já no mapa. Então lá no começo do vídeo eu falei que essa seria a minha forma de comprovação, correto? Que eu cumpri a missão de explorar 100% da região. Só que essa quantidade aqui de porcentagem, ela leva em consideração outros fatores como as missões secundárias das regiões, e algumas dessas missões elas só aparecem quando eu tô lá no nível 30, nível 35, nível 40 de rank de aventura. Então eu não vou esperar eu avançar todos esses rankings de aventura para eu fazer o vídeo e mostrar aqui para vocês. O modo mais fácil que eu percebi é vindo aqui nas conquistas. E na conquista, cada cidade tem uma aba específica dessa, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, a quantidade de baús coletados na região. Então repara que no momento eu tenho, não vou falar, vou deixar para o final do vídeo, eu acho, se tiver no meu roteiro. Então agora a nossa missão alterada
não é mais fazer 100% da região conforme mostra essa NPC aqui de cima, que eu acabei de explicar, mas sim completar todos os baús da região. E aí continuei a jornada, ainda faltavam diversos baús para coletar, continuei a jornada. Cheguei no level 40 de personagem, sem material para upar a arma, tive que ir atrás do Regisvine Cryo para acender o Kaeya. Nesse momento o Kaeya era o meu personagem principal. Consegui acender o Kaeya até o nível 50. E foi aí que eu descobri que eu tinha materiais dados por missões para upar talento. E aí eu utilizei para upar os talentos do Kaeya. Não sei como, porque eu ainda não tinha percebido que eu estava ganhando esses materiais naquele momento. Aí eu cheguei no momento do jogo que eu só conseguia prosseguir se eu upasse o level do mundo, o nível do mundo. E aí o que eu lembrei, né? Olha a minha esperteza falando aí mais alto. Que eu poderia upar o level do mundo para acender alguma coisa que eu não tô lembrado. São os talentos. Eu só posso upar talento depois de aumentar o nível do mundo. E aí qual foi o meu plano esperto de QI elevado? Eu sabia que eu poderia diminuir depois desse nível do mundo, né? O que eu pensei? Eu não vou, com toda essa restrição de aumentar talento, de ter material para aumentar talento, aumentar a arma, eu não vou prosseguir infinitamente o meu nível. Eu vou tentar me manter o máximo em níveis baixos, até que a história mande eu aumentar o nível do mundo. Eu vou sempre tentar manter o nível do mundo no nível 1, para eu tentar zerar com os inimigos mais fracos possíveis, já que eu também não posso ficar forte, né? E aí, como a gente consegue reduzir o nível do mundo, eu aumentei o nível do mundo para aumentar os meus talentos, e logo depois eu fui reduzir o nível. Só que aí eu me ferrei, porque a gente só consegue reduzir o nível do mundo, e tá escrito aqui, tá escrito ali, ó, tá escrito. Só faltou eu ler. Se eu tivesse lido, eu não tinha feito besteira. Depois do nível de mundo alcançar 5, é possível desbloquear a função de reduzir. Ou seja, eu aumentei o nível de mundo e não consegui reduzir depois. Os inimigos ficaram mais fortes e eu fiquei só um pouco forte. Aí agora eu tô passando dificuldade para matar inimigozinho fuleiro no meio do mapa. Atualmente meu nível de mundo tá 3. E, se eu não me engano, você chega nos determinados rank de aventura, nível de rank de aventura, e o nível do mundo aumenta em 1 automaticamente. Você aumenta 1 por missão, então foi do 1 pro nível 2 por missão, e do 2 pro 3 o jogo foi automático. Ai meu Deus, estão vendo porque que pra mim é mais difícil do que não soltar orações? Espero que vocês compreendam e também tenham interesse em acompanhar mais essa jornada, que pra mim tá sendo estressante. Mas tudo bem, respirei fundo. Eu sabia que uma hora eu ia matar os monstros. Era só esperar. Era só bater, uma hora ele morria. E aí continuei a jornada. Completei todos os baús do mapa externo de Genshin Impact. Na verdade, faltou somente um anemóculo, mas eu preciso de uma rajada de vento. Eu só libero essa rajada depois que eu ativo a estátua dos 7 aqui ao norte. Então, meus amigos, eu estou praticamente com quase tudo liberado. Faltam só algumas missões ainda das cidades e também os santuários, porque para pegar as chaves dos santuários eu preciso upar a estátua dos 7 em Mondstadt. Então, como eu não posso interagir com as estátuas, eu também não posso pegar as chaves dos santuários. Aí, com esse processo todo que eu liberei todos os baús que aparecem aqui no mapa externo, eu fui lá na NPC e eu vi que eu tava ainda com 88%. Eu achei que tivesse bem mais, 99% basicamente, né, na minha cabeça. Aí eu fui testar se eu liberar os teleportes pequenos, essa porcentagem aumentava. E como vocês podem ver no vídeo, sim, eu liberei uns 3 teleportes já depois que eu tinha coletado tudo isso de baú.
e essa porcentagem aumentava assim. Ou seja, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir chegar nos 100% com essa NPC, porque eu preciso liberar os teleportes e também liberar as estátuas dos 7. Então, por isso, a decisão de trocar pelo quantitativo de baús liberados foi uma decisão acertada. E aí, enfim, chegamos no nosso resultado. Depois de toda essa jornada, como vocês podem ver, eu tenho 493 baús coletados em Mondstadt. Coelhos são todos? Olha, no mapa externo sim. Só que se você olhar na internet, diz que são ao todo 518. Pelo mapa externo eu não tenho mais local para coletar, a não ser nos santuários, né? Eu não sei se, eu imagino que os santuários contem também para esses 518. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele item que mostra aonde estão os baús que estão faltando e eu vou usar esse item para achar esses outros quase 20 baús restantes. Só que no momento eu estou sem ferro branco suficiente para criar esse item e eu também não tenho os drops dos bandidos que aparecem mais na região de Liyue, que são essas insígnias. Eu vou primeiro precisar farmar elas, também farmar ferro branco, que é mais fácil. Só depois disso eu vou atrás dos baús restantes. E aí eu vou confirmar se realmente ainda está faltando algum fora dos santuários. Isso eu mostro nos próximos vídeos, ok? Deixando isso como encaminhamento e mostrando que eu consegui bater uma meta fenomenal de 493 baús, a nossa jornada termina por aqui. E vamos para Liyue no próximo vídeo. Ai meu Deus. Escalar as montanhas, né? Então é isso. Epa. Na verdade eu lembrei de um detalhezinho. Em Mondstadt, fora dessa contagem dos baús, tem também a montanha lá, né? Gelada. Então antes de Liyue eu vou ter que fazer aquela bagaça da montanha gelada. Meu Deus do céu, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da saga. Caso você tenha assistido até aqui, deixa um like, né? Se você aguentou tudo isso é porque você gostou de alguma coisinha. E se você quiser ficar por dentro dos próximos lançamentos dessa saga, se inscreva no canal. Eu creio que eu consiga liberar conteúdo novo dessa saga a cada mês. Um vídeo novo por mês. Já que eu tenho uma vida além do jogo, né? Eu tenho que completar essa saga rápido enquanto ainda estou solteiro. Porque 2 sagas dessas difíceis com a pessoa comprometida é impossível, correto? Então é isso, nos vemos por aí nos próximos vídeos. Se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Tchau, tchau.